Ok, então como eu disse, hoje agora vamos ver organismos no meio ambiente físico, as características desses organismos, sobre os fatores que influenciam a sobrevivência e reprodução, certo? Então, quais fatores influenciam a reprodução e sobrevivência dos organismos no ambiente? É sobre isso a aula de hoje. Então, esses fatores que são capazes de agir sobre os organismos em algum momento do seu ciclo de vida, ele é chamado de fator ecológico. Esses fatores ecológicos eles são divididos em dois grupos, abióticos e bióticos, e o próprio nome já diz, a, sem vida, bio, com vida. Então, a gente é só lembrar de orgânico, que tudo que é biológico está relacionado aos organismos. E o que é abiótico está relacionado com sal, temperatura, e a gente vai ver exemplo de como essas condições influenciam na distribuição desses organismos. Então, vamos lá. Fatores ecológicos. Eu estou falando de fatores ecológicos, eu falei agora há pouco, que são o quê? Toda e qualquer condição ou recurso que influencia na distribuição e na vida daquele organismo de alguma forma durante o seu ciclo de vida. Então, existem alguns conceitos. Por exemplo, condição e recurso. Condições e recurso, a gente poderia... Sim, qual a diferença? Eu não sei o que se trata. Porque nem parece que tem alguma diferença entre uma coisa e outra. Só que condição e recurso, eles conceitualmente, dentro da ecologia, elas são coisas diferentes. A gente considera condições o fator ambiental abiótico, que varia no espaço temporal e não é consumido pelo indivíduo. Esse conceito me fala sobre o quê? Se eu falar da água, a água pode ser tanto uma condição quanto um recurso. Se o indivíduo vive dentro da água, um peixe, que ele não está ali bebendo, não está consumindo a água está sendo o quê? Uma condição, porque é o espaço onde ele está ocupando. Agora, se eu consumo essa água, e uma vez que eu bebi, essa água não está mais disponível para outro indivíduo, aí é um recurso. Então, a gente pode falar de recurso. Por isso que tirou esse negócio de recursos humanos. Não existe mais RH nas empresas. Porque o humano não é recurso, não é algo que você está ali consumindo, tá? Agora não tem mais RH, né, nas empresas. Virou... pensei que tinha alguma... Ok. Que tinha alguma pessoa querendo entrar. Então, quando a gente fala de condição, exemplo do que é condição. Temperatura é uma condição, certo? Entenda o conceito de condição. Todo mundo vive na temperatura que está fazendo aqui agora, ó. Eu estou em 28 graus. 28 graus está disponível para mim, para minha cachorra, para os micro-organismos que estão aqui, para a aranha que está ali. Então, quando a gente fala de ecologia, perceba que aqui tem uma comunidade ao meu lado. Porque a gente está sempre voltado para o ser humano. A gente tem que tirar essa lógica de vida voltada para... Gente, a gente pensa em humano como espécie, e quando fala do ser humano, a gente pensa só em a gente como indivíduo. Então, quando eu falo aqui que a temperatura está disponível para mim, ela está disponível para a formiga, está disponível para o rato que deve ter aqui nessa casa, porque a bicha aqui nunca viu um lugar na Lapa ter tanto rato dessa cidade. Então, é uma comunidade que está estabelecida aqui dentro, que compartilha dessa mesma temperatura comigo. E a temperatura que eu uso não faz com que o outro indivíduo não tenha essa temperatura disponibilizada para ele. Então, é isso que diferencia a condição de recurso. Quando a gente fala de recursos limitantes, porque a gente vai ver muito isso lá na frente, fala assim, um recurso limita a distribuição da espécie. Então, recurso limitante são características que quando eu uso, ela evita, não vai mais para o outro. Agora, a condição não. Condição não é... eu tenho condições extremas, eu tenho faixas de condição onde esses organismos conseguem sobreviver. Isso é para a gente poder utilizar termos adequados, para a gente não falar de forma equivocada. Então, umidade é uma condição, certo? A pressão atmosférica é uma condição. Quando você está lá a 4.300 metros, a garrafinha... tá certinha, né? Tranquila. 2.700, quando eu vou diminuindo a pressão ali, a pressão atmosférica em 2.700 metros de altitude é uma. Em 300 é outra. Eu enchi ela em 4.300, lá em cima.
E aí vou descendo, conforme eu vou descendo, a garrafa vai sofrendo a pressão. Quanto mais alta eu tenho, menor a pressão. Quando eu vou descendo, a pressão atmosférica vai aumentando e a gente vai fazendo com que a garrafa seja comprimida. Então, pressão atmosférica, condição, nível de acidez dos solos, que é extremamente importante na área de vocês. É uma característica que é muito estudada, né? A pedologia, condições edáficas, né? E nesse nível, né, tem acidez, tem salinidade, umidade, está tudo relacionado à condição do solo. Incidência de luz. A luz ela pode ser também tanto condição quanto recurso. Por quê? Porque a planta também consome luz solar. Então, também pode ser um recurso. Então, condições. Um organismo sempre altera as condições do seu ambiente em diferentes escalas. É extremamente... A umidade sobre a copa de uma árvore não é a mesma que a umidade abaixo e acima. Então, os organismos, gente, a gente interfere. Só a sua presença naquele local já interfere nas condições de uso. Por isso que existem áreas de preservação que elas são inatingíveis, intocáveis. Você não pode nem fazer pesquisa nessas áreas. Porque a gente acha o quê? Não, eu vou passar, não vou nem triscar, vou só tirar uma foto, voltar. Se um organismo da natureza em si, que vive naquele local, a gente está trocando temperatura, alterando. Oi? Vê o chat. Bianca, entrei. Aceitou. Obrigada. Então, essa alteração existe pela sua existência. O fator existir faz com que eu altere o local onde eu vivo. Então, não dá para passar despercebido em lugar nenhum. Então, um organismo ele sempre altera as condições do ambiente em que ele está, em diferentes escalas. A alteração do pH do solo pela presença de micro-organismos. A gente sabe que quando a matéria orgânica naquele solo, né, ela altera a acidez do solo. Então, essas características que, apesar de poder alterar a condição, a atividade dos organismos não a consome, ou tampouco as esgota. Então, foi o que eu falei no início. O que é consumido é recurso. A condição, ela é alterada, ela é utilizada pelos organismos. E o que um organismo ele pode alterar aquela condição e fazer com que isso evite o estabelecimento de outro organismo, que é o que acontece com a sucessão ecológica, né? Que os organismos eles estabelecem uma área, muda as condições daquela área e faz com que ela seja propícia para o estabelecimento de novos organismos que são mais exigentes. É o que a gente faz em recuperação de áreas degradadas, por exemplo, solos degradados. As condições não promovem competição, óbvio. Todos os organismos de unidade de ecossistema estão igualmente adaptados àquelas condições. Todo mundo vive ali se ele vive naquele local, é porque ele passou por um processo ecológico e evolutivo que faz com que aquele organismo consiga se estabelecer naquele espaço. Então, não existe competição pelas condições, tá? Existe competição de recursos, como eu falei. E essas condições, palavras emotivas, devem ser evitadas na ecologia. Eu falei lá no início da aula, quando eu falei lá de relações benéficas e relações negativas. Na ecologia isso não existe. Condições extremas, adversas, propícias, estressantes. É comum, né, a gente falar sobre isso. É a condição extrema, a condição adversa. Adversa para quem? Estressante para quem? É uma condição estressante para você, que não vive naquelas condições. Mas para os organismos que têm a capacidade adaptativa de viver naquele local, para ele aquela condição é a ideal. Então, a gente precisa ter cuidado, e esse cuidado, eu gosto muito de associar, gente, minhas aulas com o nosso dia a dia, né? Que vocês já percebem isso o tempo todo. E esse cuidado não é só para ecologia, não é só para ciência, não. Esses rótulos emotivos, isso é para você. Então, isso não vale para mais ninguém no mundo, só vale para você.
Uma condição que é estressante para mim não é estressante para o outro. Então eu não tenho que dar casaco para o outro só porque eu estou com frio. Tem gente que enquanto eu estou tremendo, ele está morrendo de calor. A Lapa aqui, por exemplo, para bater um vento, tem a galera que está de capote. Então, deixa um usar o casaco e quem quiser que vá com sua camiseta. Não é? Então, essa questão desses rótulos, né, relacionados aí, bom, ruim, muito pouco, é comum demais vocês escreverem em artigo, em relatório. Muito baixo, o que é muito baixo, o que é muito alto, em relação a quê? Então, não tem muito alto, tem que falar temperatura tal, umidade tal. Não existe alto e baixo, eu não sei o que é alto e baixo. Alto e baixo em relação a quê? Eu posso ser alta se você considerar uma criança. Só assim, né? Eu ser alta. Mas, para uma criança eu sou alta, mas para a maioria dos adultos eu sou pequena. E aí? Então, evitem esse tipo de nomenclatura, né? De palavras para tudo, tá? É um exercício que a gente precisa fazer, tanto na ecologia quanto na vida. E aí vem a parte dos recursos. Falei sobre as condições. Condição é o que está em volta, né? Uma característica ambiental do sistema. Oi. Vai pedir pra aceitar aí. Vai, meu povo, que chega depois. Aceitei. Ó, gente, eu vou precisar pausar aqui um minutinho, porque eu vou ao banheiro. Deixa eu ver, pausou, né? Acho que não. Ah, não, pausa no F7. Pronto. Então, os recursos, o que acontece? Como eu falei das condições de temperatura, geralmente condição você vê que está relacionado a fatores inorgânicos. Os recursos são substâncias, seja ela viva ou morta, consumida pelo organismo. É o que ele come, é o que ele bebe. Não só isso, mas também espaço. Por exemplo, o espaço em que o organismo ocupa é um recurso. É um recurso limitante, porque uma vez que o organismo se estabelece naquele local, principalmente se for séssil, né, se for uma árvore, uma esponja, outro organismo não vai conseguir se estabelecer ali. Então, o espaço também é considerado um recurso. Então, de qual ele depende para sobreviver ou reproduzir. Mas o principal em relação a recurso e condição é que o recurso gera competição. A condição não. A condição, o organismo altera aquelas condições do ambiente, mas ele não compete com o outro por aquelas condições. O recurso não. O recurso, a gente está ali para disputar. E aí, a galera vai para a guerra porque recurso, uma vez que eu tenho, você não tem. Fêmea é um recurso no ambiente natural. No ambiente natural, não em qualquer lugar. Fêmea, acho que hoje em dia macho também, né? Então, a capacidade reprodutiva, né? Porque depende para sobreviver e para reproduzir. Então, as fêmeas, a disponibilidade de uma fêmea, uma vez e muitas vezes, a partir do momento que um macho estabelece aquele local, o outro macho não encosta. Então, é um recurso, tá? Bebida, né? Coloquei aqui uma cervejinha, que é aquele recurso básico. A água é recurso, tá? Que a gente ingere, disputamos por água, tá? Recurso para a planta, a seiva, né? A planta, ela é um recurso, se a gente considerar os organismos que são herbívoros, né? Tanto tem a planta, inseto, praga, e os herbívoros também, de forma geral. As abelhas polinizadoras de planta, então a planta é um recurso. Como eu falei, né? Machos ou fêmeas, né? Para copular, corresponde também a recursos. Oi, mais alguém querendo entrar? Falta 10 minutos. Só para avisar. Tá, brigadinha. Então, os micro-organismos lá do solo, eles são recursos também, porque uma vez que o micro-organismo participa lá do solo, das raízes de uma árvore, ele não está na outra, e para as leguminosas é extremamente importante que tenha, né, essa presença, senão eu não tenho nitrogênio disponível para as minhas raízes. Então, o micro-organismo que está em uma não está em outra, ok? Luz para a fotossíntese, como eu falei, a luminosidade é tanto recurso quanto condição. Uma vez que, quando eu só utilizo aquela claridade ali, beleza, é uma condição, mas a partir do momento que a planta capta esses fótons para realizar sua fotossíntese,
é um recurso. Espaço, como eu falei, raízes, uma vez ocupado ali, a outra não ocupa. Então, existe disputa por esse espaço, inclusive, ali, principalmente na vegetação, tem plantas que fazem a alelopatia, que elas desenvolvem substâncias que impedem o crescimento de outras plantas embaixo da copa delas. Tanto a questão da sombra, o sombreamento por si só, já faz com que a parte, né, do subbosque fique mais aberta, porque tem plantas que não resistem a essa sombra, óbvio, porque a luz não penetra, né, por baixo ali do dossel, e são poucas as plantas que conseguem sobreviver naquele espaço. E também tem plantas que liberam substâncias que impedem a germinação, inclusive a germinação de suas próprias sementes, porque se eu estou ali, minha copa, onde é que a semente vai cair? Embaixo. E se eu não tiver um sistema que impeça essa germinação ali, vai brotar. Então, primeira coisa que impede, a sombra, já faz com que muita semente não consiga germinar ali, não se desenvolva. E outra coisa também são substâncias que são liberadas pelas raízes, que também tornam esse solo impróprio para a germinação dessas sementes. Tá? Aqui tem uma chargezinha em relação à condição e recurso, que era engraçadinho, né, para entender. Tomar sol pode ser perigoso. Você usa filtro solar? Aí o outro responde, não. Aí o outro vira assim, mas ela usa. Aí a que usava filtro solar morreu. Porque a brincadeira é que os répteis, eles precisam, né, da luz e da temperatura para poder se aquecer. Óbvio que o filtro solar não ia fazer ela morrer, mas é só uma brincadeirinha mostrando que os répteis em si necessitam, né, desse sol e desse contato para poder sobreviver. Bom, então, falei bastante aqui da diferenciação de recursos e condições, e aí a gente vai na lei do mínimo. Essa lei do mínimo ela é bem interessante para a área de agronomia. Por quê? Porque, gente, dentre essas condições e esses recursos necessários, existem recursos que vocês sabem, né, que são micronutrientes e tudo, que eles realizam o controle daquela população. Geralmente é o nitrogênio, que quando disponibilizado demais, a população tem um superpovoamento. Então vamos ver o que é que essa lei do mínimo tem para dizer para a gente. Então em 1843, o químico, né, alemão apresentou a lei do mínimo, que significa o quê? Sob condições estáveis, o elemento essencial presente em menor quantidade, que é uma concentração próxima à mínima necessária, tende a ter efeito limitante. Por isso que o nome é lei do mínimo, porque dentre as condições estáveis, qual é o elemento que realmente fez um barulhinho, tá vendo? Vocês estão vendo minha página aqui, eu venho para ver se tem alguém pedindo para entrar e não tem. Ah, deve ser essa sala aqui. Não, Matheus, aqui já foi, Matheus. Matheus está entrando. Matheus, vai para outra sala, Matheus. Essa daqui já foi. Entra nessa sala aqui, ó. Essa sala aí já foi. Tem uma galera que ainda, a sala vai fechar. Matheus chegou agora. Pedro Henrique está aqui logado, não sei se foi para outra sala. Mas, enfim. Vou fechar essa sala aqui, tá? Matheus que chegou agora, migra para o próximo, por favor. Fechei, para não ficar tendo interferência. Oi, Leilza. Essa lei do mínimo existe, então, geralmente, como eu falei, os recursos eles limitam o crescimento de uma população. Mas são todos os recursos que vão limitar? A gente vai entender agora, nessa foto, o que é que significa essa lei do mínimo. Veja aqui que a gente tem a altura, essas barrinhas, elas caracterizam a necessidade de cada um desses elementos para determinada cultura, vamos dizer assim. E, à medida que a água vai enchendo, ela vai derramar primeiro onde tem a base mais baixa. Essa água crescendo é a população, entende? Então, o crescimento de um organismo, o crescimento do organismo, da população em si, ele é limitado pelo fator...
Vou incomodar a quem tá aparecendo no slide, não. Ai, foi mal. Obrigada. Agora está. Pronto? Aqui. Então, essa foto que eu tô mostrando para vocês aí agora, que é esse baldezinho aqui, porque o que eu falei nesse instante foi o quê? Da lei do mínimo, que é, sob condições estáveis, o elemento essencial presente em menor quantidade tem um efeito limitante. Então, o crescimento de uma planta depende da quantidade de material alimentar que está presente em quantidade mínima. Porque não adianta eu aumentar o boro, o zinco, o ferro, o cobre, se o potássio estiver cá embaixo. Então, se eu quero aumentar e potencializar o crescimento desse organismo aqui, onde é que eu tenho que mexer? No potássio. Se eu não mexer no potássio, não vai adiantar mexer nos outros. E como é que eu vou saber quais são os requerimentos necessários e a quantidade necessária para o crescimento adequado de tais organismos, de tais culturas? Desenvolvendo pesquisa, tá? Então, essa é a importância de se entender sobre esses requerimentos necessários para as substâncias no ambiente natural, onde esses recursos são mais escassos e a gente não precisa de uma superprodução de determinadas populações, mas geralmente o que é que a área da agricultura faz? Ela modifica isso aqui, justamente o que é limitante na natureza, o que faz com que aquela substância cresça mais devagar, ou aí a gente vai lá e ajusta. Subindo esse potássio, eu tenho um organismo com maior tamanho, inclusive. E é aí que a gente faz com que os organismos, muitas vezes, sejam mais robustos, sejam maiores, quando cultivados, do que na natureza. Só porque eu botei um negócio, vai mostrar ali, né, que é o potássio que está sendo o requerimento limitante, né, que está associado à lei do mínimo entre os organismos. Então, sob condições estáveis, o elemento, como eu falei, o elemento essencial é o que está em menor quantidade ali, né? O menorzinho, a taxa mais baixa é o que faz o organismo crescer mais ou menos. Então, na prática, os fluxos de entrada e saída de matéria, eles estão equilibrados, que não haja flutuações nesses valores, porque se ficar variando muito esses valores, os organismos não criam padrão. Então, essas condições estáveis, por isso que alterar essas condições na natureza trazem muitos problemas. A gente acha, mas não muda, gente. Os organismos estão ali adaptados a essas condições por milhões de anos. Aí vem o bendito do homem, vai lá e fala, não, é só um pouquinho. Mas esse só um pouquinho, você sabe o que acontece. Interação entre os fatores. Os fatores interagem na determinação dos seus efeitos sobre os organismos. A concentração de um fator pode modificar a taxa de uso do outro fator. Essa é a famosa eleição da sinergia. Já ouviram falar em efeito sinergético? Que é exatamente o quê? Quando eu tenho um elemento, o cultivo responde de uma forma. Mas quando eu tenho uma associação desses dois, percebam aqui, vamos lá, deixa eu dar o exemplo. Aqui eu tenho um crescimento, uma planta que está sendo observada. O controle é ela crescendo sem mexer em nenhum dos seus elementos, em nenhum dos seus fatores ecológicos, seja condição ou seja recurso. Ela no seu ambiente natural. Aí eu vou lá e altero o nitrogênio. Quando eu altero o nitrogênio, essa barra aqui, ó, mostra o peso seco da planta, ou seja, o quanto que ela cresceu a mais, quando eu forneci mais nitrogênio para ela. Então, ela teve um crescimento que a gente percebe que está aqui, né? Percebe aqui que foi um crescimento nessa quantidade maior do que o crescimento do controle. Já no caso, quando eu altero só o fósforo, a mudança já foi um pouco menor. O nitrogênio teve uma resposta melhor do que o fósforo. Agora, quando eu mexo nos dois, quando eu altero nitrogênio e fósforo, eu tenho uma resposta absurdamente diferente
das respostas isoladas. Isso é o que a gente chama de efeito sinergético. É quando as duas condições associadas, elas geram um resultado como se fosse a soma daqueles dois. Como se fosse, não é a soma, né? Porque aqui eu tenho, se eu pegar esse daqui, eu tenho uma resposta dobrada. Então, o efeito sinergético é a soma de fatores que tem uma resposta muito maior do que esses fatores alterados isoladamente. Então, essa lei do mínimo, que a população são limitadas, então é onde chega o nosso conceito de fator limitante. Então, quando eu descubro qual é o fator que está limitando o crescimento daquela população, eu consigo mexer nesse fator e eu consigo alterar e aclimatar, adequar essa população. Se for uma população natural, que esteja em declínio, que esteja em extinção, a gente vai cuidar para que oferecer essas condições, esses recursos, para que essa população se restabeleça, por exemplo. Se for uma área pesqueira, onde os peixes tiveram superexploração e a gente precisa retomar, então você precisa oferecer para eles o quê? Justamente condições e recursos que não limitem esses crescimentos, tá certo? Que não limitem o crescimento dessa população. O fator limitante, ele é essencial, porque se não tivesse fatores limitantes, não tinha diversidade na natureza, porque a diversidade ela é fruto da competição e da limitação de cada espécie, porque senão ia ser uma espécie só que ia dominar e pronto. Portanto, que quando a gente disponibiliza por via de poluição nitrogênio, fósforo em grande quantidade nos lagos, a gente vai ver já o que é que isso dá como resultado. Então, os fatores limitantes, eles podem ser comportamentais, bióticos e abióticos. Aqui eu tenho o efeito que eu falei agora há pouco. Qualquer recurso escasso em relação à sua demanda e que restringe o crescimento de uma população, ele é necessário. Ele não é escasso à toa, ele não está ali na natureza, a natureza não está associada e não está vivendo ali há milhões de anos com aquele recurso, com aquela quantidade à toa. Então, é ele que restringe o crescimento da população e, como eu falei, isso é necessário para que haja a diversidade naquela comunidade, naquele ecossistema. A eutrofização, o que é o processo de eutrofização? A eutrofização, ela vem a partir do quê? Um lago que está lá com sua água translúcida, com capacidade de penetração na água, as plantas realizando fotossíntese. Essas plantas, vamos supor que é o nitrogênio que está lá limitando. Como a gente sabe que nitrogênio, vocês que são da área de agronomia também, ele não se dissolve facilmente na água, o nitrogênio ele não está disponível. Não é os organismos não conseguem converter esse nitrogênio facilmente para nitrogênio inorgânico e nitrogênio orgânico. Então, ele é um recurso limitante e que vem sendo limitando esse crescimento dessa população há milhões de anos. Só que nós, assim, abençoados como somos, a gente faz o quê? Pega do esgoto e libera grandes quantidades de nitrogênio, principalmente quantidade de fósforo que vem do detergente, né, dos sabões, enfim. E aí vai lá, fósforo, potássio, o que for, e joga nos corpos d'água. O que é que isso vai fazer? As plantas que estavam ali, as microalgas, macroalgas, que estavam ali vivendo em equilíbrio, a população delas estavam sendo limitadas, o crescimento dessa população, o crescimento desses organismos estavam sendo limitados devido ao mínimo necessário de determinados recursos, aumentando esse mínimo, eu aumento o crescimento da população. E aí eu aumento a quantidade de algas de forma exagerada, essas algas crescem sem controle, porque quem estava controlando era o recurso escasso. Quando ela aumenta, ela tampa a luminosidade, e quando ela tampa a luminosidade, ela mata toda a biodiversidade que tem naquele lago de peixe, de micro-organismos, e você acaba matando o lago
você acaba matando o corpo d'água. E aí vem morte de peixe, vem tudo. Então percebam como que alterar essas condições e esses recursos do ambiente gera toda a morte do ecossistema como um todo. E aí eu penso, não, mas é só um caninho de esgoto que eu estou abrindo e estou jogando aqui no rio. Esse final de semana eu fui para a Barrinha, né, estava lá sentada, e a gente observou o quê? Que as barracas ali, não sei se as ou a, mas a gente viu o cano saindo, tem um cano lá saindo do negócio e jogando diretamente no rio o esgoto. Então, essa percepção de corpos d'água como depósito de corpos d'água ou solo, até a gente joga no solo é melhor do que jogar no corpo d'água. Porque a fossa, né, faz um filtro, porque quando você joga no solo, o solo tem capacidade de regenerar, de degradar, mas quando joga no corpo d'água é um crime absurdo quando a gente faz isso nos nossos corpos, nos rios, nos lagos, e é o que mais tem, é indústrias que têm a capacidade de gerar seus resíduos e jogar seus resíduos nos corpos d'água. Então, a gente, quando está estudando isso no início, quando fala de os recursos e tal, fica parecendo que é algo tão claro, né? Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que isso acontece o tempo inteiro. A gente vê casas e mais casas que a pessoa pega ainda hoje o cano da casa e joga no meio da rua, o esgoto. Da pia, é só o esgoto que tem, é o chão aí, e não percebe que a gente vive numa comunidade. Assim como esses peixes, assim como esses micro-organismos vivem em uma comunidade dentro desse lago, a gente vive numa comunidade também, com cachorro que bebe aquela água de esgoto e adoece. Mas quem está se importando com o cachorro, né? Que está adoecendo com o cachorro de rua. Então, os fatores limitantes, qualquer recurso escasso em relação à sua demanda que restringe o crescimento. A maré vermelha é um outro fenômeno característico de um desequilíbrio nessas condições, né? Nesses recursos escassos. Lembrando, quando eu falo condição, tá errado, porque condição limita? Não, condição só adequa, só adapta. Quem limita é o recurso. Então, a lei do mínimo ela está relacionada ao recurso, não está relacionada a nenhuma condição. Está relacionada a recurso limitante. Para ser limitante tem que ser recurso, ele tem que consumir aquela substância. Então, a maré vermelha é associada à mesma condição da eutrofização. Tem um período do ano que a água fica mais quente e tal, e aí, pelo depósito, né, de matéria orgânica na água, tem essa superpopulação aí de xantofila, né, xantofilas, as algas vermelhas, que fazem esse fenômeno, né, de ficar... E elas são bem tóxicas, na verdade, também. Então, a maré vermelha é um fenômeno que bem preocupante e gera essa superpopulação de algas. Em algumas regiões, essa maré vermelha ela acaba sendo cíclica, né? Tem uma época que a superpopulação das algas fica grande, que o mar fica completamente avermelhado. Então, esses fatores limitantes, né, o estresse hídrico, por exemplo, nesse gráfico, a gente vê que a produção primária em relação à precipitação em várias áreas do deserto, a água parece ser um recurso limitante para as plantas do deserto, claro, né? Então, se eu tenho uma área desértica, o principal fator limitante lá vai ser a água. Porque quanto maior aumenta a precipitação, quanto mais eu disponibilizo água, a produção anual vai aumentando. Então, é uma linha extremamente crescente e a gente percebe que, ao disponibilizar água, óbvio que ela é um recurso extremamente limitante para essas espécies, né, desérticas. Só que isso, detalhe, então bora botar água no deserto para poder as populações crescerem. Entendam, um deserto, quando você olha aquela comunidade, ali é o clímax daquela comunidade. A caatinga, assim como o deserto, que a gente fala que a caatinga é a nossa savanas, né, brasileiras, assim como o deserto, essa biodiversidade, ela está adequada a essas condições, a esse recurso, a essa característica.
Imagina se eu altero, como a gente vem alterando as condições climáticas e mudando a quantidade de chuva em determinados regimes, você muda a biodiversidade daquele local. E isso, ao contrário do que a gente pensa, não é bom, porque você perde biodiversidade. E a diversidade da Caatinga, por exemplo, é riquíssima. Apesar da... E extremamente é uma região que a gente consegue produzir grandes fármacos. A área da saúde é muito rica na Caatinga. Por quê? Porque como é uma área de estresse hídrico muito forte, o que acontece quando a gente passa por muito estresse? A gente produz substâncias concentradas. As substâncias dos vegetais da Caatinga, elas têm uma concentração altíssima de ativos que são utilizados em fármacos e indústria estética e por aí vai. Então, além dessa necessidade antrópica, né, porque está assim para uso humano, eles têm a necessidade biológica deles, que estão ali vivendo muito bem. Porque lembra que eu falei do que é estressante para mim, não é estressante para ele? O organismo que está ali já vive naquelas condições há muito tempo, então para ele está de boa. Ele já está extremamente acostumado a viver daquele jeito. Perde suas folhinhas na época que dá seca, hiberna, usa sua batatinha lá para pegar água e pronto, lindo e feliz quando chove. Tem coisa mais linda do que quem é da região de Guanambi, não sei se tem alguém aí que mora em Guanambi, mas eu sou apaixonada por ver aquelas serras de Guanambi. Quando eu cheguei em Guanambi a primeira vez, eu achava que eu cheguei, estava na época de seca, né? E tava aquelas serra tudo cinza. E eu já achando linda aquela serra, poxa, Guanambi é cheio de serra em volta, agora mais linda. E aquilo ali ainda fica verde, gente. Na época da chuva, fica verdinho. A coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada, né? Hoje, vou Guanambi no meu coração, infelizmente. Quem sabe um dia a gente se reencontra. Então, outro exemplo, né, dessa distribuição de acordo com essas limitações. A distribuição dos organismos ela é extremamente organizada no ambiente de acordo com essa competição. Se a gente chega aqui numa faixa litorânea, você vai ver que os organismos que estão aqui embaixo, como as estrelas do mar que estão circuladas aqui, ó, elas precisam de mais umidade. Então, e sem falar que elas são predadoras, né? Então, esses organismos que vivem aqui em cima, por que eles estão aqui? É porque eles não querem água? Não, galerinha. É porque aqui embaixo é aonde a estrela do mar suporta ficar. Ela não sobe. E aí, para evitar a predação, eles ficam na parte mais de cima. E aí, com isso, eles ficam no limite até onde a dessecação não é um problema para eles. Aqui ainda bate água. Então, eles têm a umidade da maré, que a água bate e volta, e eles escapam da predação. Então, se organiza perfeitamente, onde eu fujo da predação, mas eu consigo ainda sobreviver dentro da umidade. Então, nos limites inferiores do costão, as cracas são limitadas pela predação. Nos limites superiores, pela dessecação. E no centro ainda tem a competição entre elas, porque o espaço aí também é limitado. Então, o tempo todo, na natureza, há uma briga por seu espaço. As pessoas, os organismos, eles precisam lutar pela sua sobrevivência. Só a gente que não quer. A gente quer nascer, crescer, reproduzir, morrer, ficar assistindo televisão e jogando videogame. E eu falo isso por mim, viu, gente? Não tô falando por vocês, não. Quero ficar deitada assistindo novela o resto da vida. Infelizmente não dá. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar os organismos. Eles estão o tempo todo. O organismo que dorme um pouquinho ali, ó, fora do lugar, vem a bichinha e come. Tá bom? Então, o mundo, ele veio para ser ativo, para estar, alerta. A população dessa espécie duplicou após a instalação de ninhos artificiais na floresta. Então, esse estudo foi bem interessante, porque percebia que os ninhos estavam sendo recursos limitantes para eles, estavam sendo fatores limitantes. Isso aí já é um caso de espécie que está em declínio e que a gente quer fazer alguma ação para ajudar, né, nesse processo de nidificação. E com isso o crescimento populacional foi auxiliado quando distribuiu-se as casinhas, né, para poder... Isso é bem feito aqui na região, vejo muita gente fazendo isso com abelhas, essas abelhas sem ferrão, jataí, que é um mel caríssimo. Não sei se alguém tem, gente, criação de jataí aí na região de vocês, nas roças.
a falta ou deficiência dela, a planta não completa o seu ciclo, certo, professora? Certo, sim, Bruno. Se você tem a deficiência, a planta morre, ela para de crescer. Ou ela cresce raquítica, ou ela morre, tá? Depende do nível de deficiência, da desnutrição. Ela pode ter um déficit nutricional e crescer menos, ou ela pode não completar o ciclo, tá? Essa jataí tá tendo, é muito interessante que tem gente que faz o ninho, eles saem catando no mato, procura essa jataí, o ninho, né, delas que está cada vez mais escasso, cada vez mais difícil de encontrar, cada vez mais raro, principalmente depois da proliferação do ninho, né, que a gente sabe que é extremamente tóxico para as abelhas, elas morrem mesmo, não toleram de forma alguma. E aí eles pegam a rainha e colocam dentro dessas caixinhas de madeira e põem em casa uma caixinha desse mesmo estilo aqui. Aí eles pegam, né, a rainha, botam aí dentro e eles fazem cultivo de abelha jataí. E conseguem vender mel, um mel caríssimo, bom, né, raro. Então é um cultivo que você só tem que ter o trabalho de catar a abelha e botar lá. O resto trabalha todo com ela. É muito interessante, porque a manutenção é baixa, né? Eu sou doida pra fazer isso. Era uma coisa que eu queria ter no meu quintal. Era um ninhozinho de jataí para eu pegar o mel. Ainda vou ter, com fé em Deus. Então, o fator ele pode ser limitante tanto em falta quanto excesso. A gente não pode ficar pensando só na escassez. A gente tem que pensar que o excesso também é prejudicial. Então, o estresse, do mesmo jeito que a gente falou da falta da água, o excesso de água também mata. Então, a natureza ensina pra gente a necessidade do equilíbrio, né? O quanto que é importante se trabalhar com equilíbrio. E aí vem tolerância e aclimatação. Essa lei da tolerância nada mais é do que estudar os organismos para perceber quais são os níveis ótimos de desenvolvimento. Tem o nível que ela começa a se desenvolver, que é o mínimo, e tem o nível que ela tolera ao máximo, e tem o nível ótimo. Então, muitos estudos são realizados para poder descobrir qual é esse nível ótimo de determinados organismos. Então, quando diversos fatores ecológicos, principalmente as condições, apresentam limites de tolerância. Isso aqui está mais associado às condições, que são as faixas, né, de tolerância, e já não é mais tão relacionado aos recursos. Então, tem a parte aqui onde ela é completamente ausente, você vê que a curva ela vai fazendo de acordo com o ótimo. E aí você tem o que a gente chama de gradiente ambiental. Aqui eu vou ter pouquinho, vai aumentando, por isso que é gradiente. Gradiente é aquilo que aumenta de forma contínua. A gente chama isso de gradiente, quando ele vai gradual, né? Por isso que o nome é gradiente, vem de gradual. Ele aumenta de forma aos pouquinhos, gradual, de 1 em 1, 2 em 2 e assim vai. Então, possui um intervalo de condições que define seu ótimo. Então, descobrir o ótimo de determinados organismos é importantíssimo quando se trata de estabelecimento de culturas. Então, do ponto de vista evolutivo, né, sucesso reprodutivo alto é manutenção da população. Então, quando eu tenho aqui, as taxas, quando eu pego essas taxas, eu percebo que nesses extremos aqui, onde tem os S's, é uma intensidade de condição, é simplesmente sobrevivência individual. Aí é cada um por si, você tem um indivíduo aqui, outro ali, aí você vem de crescimento individual, quando está aqui, e quando chega aqui você tem capacidade reprodutiva, é uma espécie uma população que tem condições de se manter. Porque quando eu tenho aqui, nessas condições muito específicas, eu estou marcando aqui com o mouse, não sei se vocês estão vendo, aqui, essa parte aqui, ela é só tem indivíduos. Quando chega nesse nível aí, gente, muitas vezes a espécie, se ela chegou nesse grau de deterioramento, de declínio, dificilmente ela consegue se restabelecer, porque ela perdeu sua capacidade reprodutiva. O que é que eu quero dizer isso? Mesmo que tenha um macho e uma fêmea, não adianta ficar fazendo cruzamento entre esse macho e essa fêmea, porque a gente vai ter problemas relacionados à falta de variabilidade genética. Então, a gente precisa de um número de indivíduos viável para se manter a população, que é o que a gente chama de mínimo viável, né?
da população, do número mínimo viável, para que se mantenha a capacidade reprodutiva dessa população. Então, para isso, ela tem que estar dentro dos níveis aqui, ó, próximo aos níveis ótimos das suas condições que ela precisa. Então, essa faixa do ótimo, às vezes, é chamada de espaço de atividade, porque é onde a espécie realmente está ativa e consegue se reproduzir. Então, o intervalo limitado de condições ambientais dentro do qual o organismo melhor funciona, nada mais é do que espaço de atividade considerado espaço ótimo. E esse é o clássico, né? Essa curva aqui, que a gente chama de gaussiana, né? Curva de Gauss, é o clássico, mas existem outras espécies que se comportam também de forma diferente, que quando ela começa em determinada área, ela já está, ó, grandona, já começa alta. E aqui você pode diminuir o que for, que ela não vai cair, tá? E tem outros que começam do zero e crescem rapidamente, como, por exemplo, micro-organismos. Isso aqui é muito clássico para micro-organismos. Eu boto ali a placa, em 1 minuto tinha um, e ela cresce absurdamente muito rápido. Fica estável durante um tempo e começa a declinar quando eles começam a competir pelos recursos que estão ali disponíveis. Então, essas curvas aqui estão mais associadas a micro-organismos. Essa curva C, por exemplo. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de como que esses fatores influenciam no cultivo de pepino, por exemplo, e num tomate. Aqui a gente tem a quantidade, né, de curva de regressão da produção total, e o número de frutos, em função dos níveis de salinidade do solo. Então, quanto maior a salinidade, eu tenho que a salinidade vai modificando, o pepino não alterou muito. Ele teve praticamente a mesma curva nos diferentes graus, né, de salinidade. E a mesma coisa aqui no tomate. Perceba que a curva não teve. Agora, nessa que é a que tem a quantidade mais baixa, o número dos frutos, né, na salinidade está relacionado com o manejo de fertirrigação, porque quando você coloca, né, na irrigação, diminui a quantidade de água, você aumenta a salinidade do solo. Quando você aumenta a quantidade de água, você dissolve, né, esses sais. Então, esse tipo de estudo aqui, eu vou pedir, inclusive, para vocês trazerem como material para a gente poder verificar na próxima aula. Vocês vão pesquisar durante essa semana alguns estudos que busquem isso, que busquem quais são as condições, que façam pesquisas e que estejam relacionadas com isso. Como que aquela cultura se desenvolve a depender de determinada condição ou determinado recurso. Tá? É algo que eu vou pedir para vocês no final da aula, vai ser sobre isso, sobre esses cultivos e sua resposta a alterações de determinados fatores, né, ecológicos. A resposta do cafeeiro, aqui a aplicação foliar, por exemplo, de óxido cloreto de cobre. Perceba que ele vai aumentando, você vai aumentando a quantidade de cobre, vai aumentando a resposta do café. Ele responde positivamente a essa demanda. O grau relativo de tolerância em relação a algum fator é muito utilizado os prefixos esteno e euri. É comum a gente falar que espécies que são estreitas, a gente chama de esteno. Estenotérmica, estenohídrica, estenoalina. Então, esteno vem de estreito. Agora, o amplo a gente chama de euriídrico, eurialino, eurifaixa. É só uma questão de nomenclatura, né? Aqueles que são mais amplos, que toleram faixas maiores, são chamados de euriídrico, por exemplo. Que toleram faixas muito estreitinhas são chamados de estenohídrico. Aqui eu tenho um exemplo. Essas duas espécies aqui são chamadas de esteno. Esse da temperatura baixa e esse da temperatura alta. Esse aqui não vive em temperaturas baixas. E esse aqui não vive em temperaturas altas. Mas existe um euritérmico que vai desde a baixa até a alta. Então, aqui a gente percebe direitinho o que é que significa. As espécies que a gente chama de mais exigentes, né, que são mais estreitas em suas exigências dos fatores, e aquelas espécies são mais tolerantes. Isso é comum. Erva daninha, óbvio que ela é o quê? Euritérmica, são mais tolerantes.
As espécies muito específicas, muito estreitas, são aquelas que vivem em lugares muito... espécies que a gente chama, por exemplo, de... meu Deus, uma cabeça nova, uma memória nova. Endêmicas, espécies endêmicas da Chapada Diamantina. Só existe na Chapada Diamantina. Por que será? Espécies endêmicas do Pantanal, endêmicas da Floresta Amazônica. Por que será? Agora, tem espécies que você encontra no Brasil inteiro. Quando você pega a faixa de distribuição, tem espécies que você olha que ela está distribuídas ao longo de todo o Brasil. Agora, tem espécies que tem só naquele ponto, naquela condição específica de determinado local. Por quê? Porque ela é extremamente específica àquelas condições. Pode ter sido também por questão de migração, de não ter conseguido chegar no lugar onde... Pode também. Aqui tem um exemplo do Rickles, do livro de vocês, que está associado à distribuição, tá mais para a área temperada, né? Porque o Rickles é um livro escrito, deixa eu colocar aqui, a bateria do santo, tá? A bateria do computador. Voltei. Bem, então, aspectos importantes com relação a essa lei da tolerância, tá? Vamos ao que interessa. Ué? Travou? Não foi, meu filho? Sim, até que enfim, né, na Lapa teve essa lei municipal. Não sei se nos outros municípios também estão avançados com relação a isso, na proibição do... Qual foi o problema aqui, meu filho? Os organismos podem ter uma grande amplitude de tolerância para um fator e uma estreita para outro. Óbvio. Os organismos com grande amplitude de tolerância aos fatores ecológicos, os EURS, provavelmente terão distribuição mais ampla. São os que a gente chama de espécies comuns, né? Que a gente encontra em tudo quanto é canto. A gente chama de mato, a gente não dá tanta importância para eles. Quando a gente vê assim, é igual dentre os anfíbios, por exemplo, tinha o ramagem, que onde a gente chegava era o primeiro a estar cantando, em tudo quanto é canto ele tá. E aí ele já fala, vagabundo, então, espécie. Agora, quando você encontra aquela espécie que é inclusive marcador ambiental, que a depender do grau de especificidade das condições, ela indica até qualidade de ambiente, quando são espécies muito restritas, né? Nem sempre os seres vivos estão vivendo em condições ótimas em relação ao fator ecológico, óbvio. Por quê? Porque existe a competição, existe interferência. Então, ele vive na condição que é apresentada e onde ele consegue se adequar. Na verdade, nem sempre não. Nenhum organismo, ele vive em condição ótima em relação ao fator ecológico. Por quê? Ele está ali relacionado a vários fatores e ainda tem a interação com as outras espécies. Ele só estaria em condições ótimas ali se não tivesse nenhuma interferência. Mas como ele vive em condições com várias outras fatores que influenciam, o que está ótimo para um não está ótimo para o outro. Então, no final das contas, ele se encaixa ali na faixa que fica mais adequada à sua sobrevivência. A época de reprodução é um período crítico, porque os fatores ambientais, o organismo, geralmente, ele espera aquela condição melhor para que ele possa se reproduzir, né? Os indivíduos reprodutivos, eles usam a fase, você vê que eles hibernam na fase extrema, na fase escassa, e quando chega a chuva, por exemplo, haja sapo liberando girino por aí. Então, quando o ambiente muda, o que acontece? Eu estou lá acostumado com minha característica, eu levei anos fazendo minha aclimatação, fazendo meus ajustes, e hoje eu consigo viver nessa condição aqui ideal para mim. Aí meu ambiente faz o quê? Muda, gente. Porque é assim. Quando você chega ali, o mundo vem e fala assim, não, meu filho, agora a condição vai ser outra, agora você vai ter que mudar tudo de novo. E aí o que é que acontece? Os ambientes, eles são variantes, eles podem mudar no tempo e no espaço. A vida, ela é dinâmica. O tempo, o espaço, a natureza, o mundo é dinâmico.
O dia que a gente entender que não vai existir esse momento dessa tal felicidade que vai chegar, que eu vou dizer, vou ser feliz para sempre. Não, esquece. Não tem como. Por quê? Porque no momento que você atinge aquele objetivo, é natural, faz parte do mundo mudar. As mudanças, elas estão aí para isso. E você tem que ter o que é o famoso conceito de resiliência, que é usado aí em tudo quanto é canto, como capacidade de reagir às intempéries da vida e por aí vai. Mas o que é esse conceito de resiliência? Resiliência é justamente isso. É uma espécie, é um organismo, é uma população que consegue, as mudanças do ambiente, ele consegue restabelecer, ele consegue se readequar e restabelecer suas funções dentro dessas novas condições. Ele vai voltar às funções anteriores, não necessariamente. O importante é que ele mantenha as funções daquele ecossistema. Então, aqui mostra que, nesse gráfico, ambientes são variantes, podem mudar no tempo e no espaço. Eu tenho uma atitude aí, é o gráfico climático, que mostra a quantidade hídrica de determinados anos. E tem ano que baixa de determinadas faixas de meses. Então, isso varia ao longo do tempo. Então, o ótimo, ele está sujeito à seleção natural. Ele está sujeito à alteração do tempo, o tempo inteiro. Então, essa seleção, aqueles organismos que não se adaptam a essas novas condições, ele tende a desaparecer. E é aí que tem o conceito de seleção natural tão falado no processo evolutivo. Essa seleção natural, ela pode favorecer os extremos, quando aquela faixa, aqui, quando o meio, aquele que está no nível ótimo, pode ser prejudicado, porque ele estava tão acostumado aqui no bem bom, que quando chega uma situação adversa, os outros que estavam nas áreas mais extremas prevalecem e o do meio some. Esse aqui já é o contrário, ele pega uma faixa aqui, que estava mais ampla e torna mais estreita. Então, ela tende a botar mais para o meio. A disruptiva, que é a dos extremos, que eu acabei de falar. Essa daqui, ela estava desse lado e joga para o outro. O que era abundante antes era no frio, por exemplo, agora é no calor. Muda completamente o sentido da aclimatação deles. O ambiente são variantes, eles podem mudar no tempo e no espaço, como eu falei. Só que os organismos, eles podem responder a essa variação ambiental através do que a gente chama de plasticidade fenotípica, que é a capacidade que esse indivíduo tem em responder essas variações por meio da mudança de sua forma, estrutura, fisiologia ou comportamento. Tudo isso tem base genética, tá? Que a gente chama de aclimatação. Essa aclimatação, ela envolve, inclusive, quando a gente fala de cativeiro. Quando você tira um indivíduo da natureza, ele aclimata. O que é aclimatar? Oh, gente, eu liguei você, meu filho, tu tá acabando por quê? Que loucura é essa? Será que a energia foi embora? Gente, eu tô sem energia em casa. Foi-se embora minha energia, tá? Se o computador desligar aí, eu botei para carregar, mas a energia foi embora. Então, essa parte de aclimatação, ela é extremamente importante por isso, porque... Será que hora